o pedido que ele já tinha feito na primeira fase do julgamento no TSE. Ele pede que seja cassada a chapa que elegeu Dilma e Temer em 2014 e pede que Dilma Rousseff, que é a ex-presidente Dilma, ela fique inelegível por 8 anos. A diferença desse documento agora é que o Ministério Público Eleitoral incluiu os depoimentos de João Santana e Mônica Moura. Eles foram os marqueteiros do PT, fizeram a delação premiada, a gente falou deles aqui na semana passada, a delação deles já foi homologada pelo Supremo e também já veio a público, porque o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, derrubou o sigilo dos depoimentos. Nestes depoimentos, nas delações premiadas, os marqueteiros disseram que Dilma sabia sim do Caixa 2 em 2014. Além de fazer essa delação premiada, o casal também falou no âmbito eleitoral, exatamente nesse processo que corre lá no TSE, e também falou que sim, Dilma, para ele, sabia da existência do Caixa 2 em 2014. Eles disseram que eles chegaram a tratar de recursos financeiros com ela para a campanha de 2014. Para o Ministério Público Eleitoral, Dilma, então, com base nesses depoimentos, também com os depoimentos da Odebrecht, lembrando que os executivos da Odebrecht, os principais, como o Marcelo Odebrecht, também falaram nessa ação no TSE. Para o vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, estes depoimentos reforçam, sim, dá para concluir, na verdade, ele diz que sim, Dilma tinha conhecimento do Caixa 2 em 2014 e mesmo tendo essa ciência, ela nada fez, ela se omitiu, nas palavras de Nicolau Dino, vice-procurador-geral eleitoral. Por isso ele pede que Dilma fique inelegível por 8 anos. No caso do presidente Temer, para o Ministério Público, esses depoimentos da Odebrecht não ligam o presidente Temer diretamente a negociações, articulações para conseguir recursos financeiros para a campanha de 2014, mas sim o Ministério Público Eleitoral pede a cassação da chapa de 2014 porque para o vice-procurador não tem como separar essa chapa. Ele cita inclusive um outro acontecimento após a primeira fase do julgamento que aconteceu em 4 de abril, que foi exatamente o TSE cassar uma mandato do governador do Amazonas e junto com ele também a do vice-governador. Então, para o Ministério Público Eleitoral, não dá para separar a chapa, que é a tese da defesa do presidente Temer, e ele pede que seja cassada a chapa e que Dilma fique inelegível por 8 anos. Além de tudo isso, Cris, só para concluir aqui, você falou do ministro Herman Benjamin, que é o relator da ação, sim, ele também entregou o seu relatório complementar neste processo, entregou isso na semana passada. E o Herman Benjamin, ele incluiu o depoimento do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Guido Mantega foi ouvido nessa ação, depois que o julgamento ele começou, foi interrompido exatamente para que Guido Mantega, João Santana e Mônica Moura fossem ouvidos neste processo. E Mantega foi questionado se ele tratou em algum momento em 2014 sobre esses recursos com Mônica Moura, porque a marqueteira diz que em 2014, a pedido de Dilma Rousseff, quem ficou responsável por gerenciar o Caixa 2 teria sido o ex-ministro da Fazenda. Guido Mantega, neste depoimento, nessa manifestação que o ministro Herman Benjamin ele relata ali no depoimento, Mantega disse que sim, que Mônica Moura chegou a se queixar da falta de recursos em 2014, mas que ele, então o ministro da Fazenda, teria dito a ela que procurasse os canais como o do tesoureiro da campanha em 2014. Cris. Bom, André, como a gente já adiantou aqui na Globo News, o escritório lá, a defesa do ex-ministro Antônio Palocci, confirmou a contratação do escritório Bretas Advogados. Conta pra gente qual é a estratégia exatamente. Pois é, Cris, olha só, os advogados e o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, agora eles discutem se eles vão manter ou não o habeas corpus de Palocci, que foi impetrado aqui no Supremo Tribunal Federal, ainda pela antiga defesa do ex-ministro. Porque quando um investigado está negociando uma delação premiada, até para fazer uma sinalização aos investigadores da Operação Lava Jato, ele abre mão desse tipo de recurso. Mas neste caso ainda não tem uma definição, eles avaliam se eles vão manter esse habeas corpus lá no Supremo ou se eles vão retirar. Lembrando que o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, já negou um pedido de liberdade da defesa do Palocci, mas pediu que o mérito desse habeas corpus fosse julgado pelo plenário do Supremo e não pela segunda turma da Corte. Segunda turma é aquele grupo de 5 ministros que libertou, entre outros, o ex-ministro José Dirceu. Então o ministro Fachin foi derrotado nessa turma. Exatamente para evitar uma nova derrota é que ele pediu
pediu que o plenário, ou seja, um quórum maior mais amplo, porque são os 11 ministros, que eles analisassem este habeas corpus, que ainda não tem data. A ministra Carmen Lúcia ainda não definiu quando ela vai pautar isso para o plenário. Então, a primeira estratégia é definir isso. Se mantém ou não o HC, ainda não está definido. E a segunda, também um outro bastidor para devolver para você aí, que é o seguinte: um outro personagem importante dos últimos dias, que a gente vem falando bastante, que é o Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, cogita ver se ele consegue, está avaliando se ele consegue encaixar a sua delação premiada, exatamente fazer uma operação casada com Antônio Palocci. Renato Duque já também sinalizou essa disposição em colaborar ao juiz Sérgio Moro, assim como fez Palocci, que agora contratou oficialmente o advogado Adriano Bretas, que é especializado em fazer delação premiada, participou de outros acordos, mas também já tinha dito ao juiz Sérgio Moro que podia ajudar com nomes, operações, trabalho, Cris, para mais de um ano para o juiz Sérgio Moro. André, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Qualquer novidade, você chama